Estamos aqui diretamente da primeira festa tropeira de Itapetininga, aqui com a presença do Carlão, que foi o primeiro gerente do Aras Campeãs da Gameleira. Estamos aqui com o nosso amigo, eu esqueci o nome agora, Carlos Reze, que foi quem fez a parte, que organizou toda a festa, e o Herman, titular do Campeão da Gameleira, idealizador da festa. Vamos bater aqui um bate-papo bem informal. Você viu que tá errando o nome das pessoas, você vê que é bem informal mesmo, né? Um bate-papo informal para contar para vocês um pouco da trajetória do Campeão da Gameleira, por que fazer essa festa aqui em Itapetininga. Herman, o pessoal queria saber um pouco da sua história. Por que você despertou esse interesse por tropa, pelo tropeirismo, pelo jumento, pelas mulas? Dá uma palavrinha pra gente aí. Eu acho que essa história dá pra gente dividir ela em 3 fases, né? No início, os meus pais eram europeus. Meu pai veio da República da Tchecoslováquia, na época não havia República Tcheca. Minha mãe veio da Alemanha. E meu pai acreditava que uma criança que tivesse um animal para criar e uma obrigação desde jovem não teria muito risco de se envolver com droga e outras coisas mais que ele abominava. E aí nesse afã, minha mãe, num determinado momento, meu pai era criador de cachorro na Europa, ele pensava no cachorro, e minha mãe nesse afã falou: não, nós vamos deixar eles mexer com o cavalo, porque o meu avô andava na Europa, por razões que não vem ao caso agora, montado a cavalo. E assim o meu pai fez. E aí, na década de 60, final de 68, começo de 69, a gente começou a frequentar o que era a prainha de Santo Amaro, lá em São Paulo, na capital do estado. E tinha só 3 animais, normalmente eram 3 animais amarrados entre 2 ou 3 pinheiros, né, que eram de propriedade do seu Adão na época. E aquilo foi me despertando vontade de montar. E o meu pai gostava daquilo e ia levando a gente para conviver com esses cavalos, embora eu não cuidasse deles. Quando ele viu que as crianças gostavam, o que ele fez? Ele resolveu comprar uma égua, porque ele já estava preocupado com a fertilidade também para ter sucessão, e me deu essa égua de presente ali na boquinha de 70, talvez 71, eu não me recordo mais bem a data, porque já tem bastante tempo, né, Jaci? O cara, depois que ele fica velho, ele não lembra muito mais direito das coisas que passou. E aí, desta égua, eu comecei a aprender equitação tradicional, porque como eles eram europeus, não tinha nada dessa tradição de brasileira. Eu sou o primeiro brasileiro da família, mas tive que fazer as provas de adestramento, então aprendi a trabalhar com as pernas, com 4 rédeas. A sela não era a sela que eu uso hoje, era uma sela inglesa. E depois também era obrigado a fazer as provas de obstáculo. Então o adestramento em si, ele para mim era um pouco devagar, porque a criança gosta de coisa mais quente, né? Do que aquela calma, aquele negócio do adestramento. E as provas de obstáculo eu já gostava, porque você tinha o cronômetro, você tinha que desafiar o relógio, que é o que acontece quando você faz uma prova de obstáculo. E aí eu fui e fiz isso e eu gostava até. Só que o que acontecia, eu gostava de montar o dia inteiro, eu era igual um carrapato no dorso na época de um cavalo, né? Então você faz aquele tempo seu e depois você fica olhando os outros fazer a prova. Não é você que monta de novo na segunda, na terceira, então você tem a sua, que é o que a turma do laço fala, que você tem uma vida, né? Então você tem aquela uma vida e depois tem que ficar olhando os outros. Isso aí me incomodava. E eu sempre fui um cara muito jacu, eu nunca gostei de me vestir muito direito. Então eu não gostava de usar o casquete, eu não gostava de usar aquele paletó, não gostava de usar a calça culote, não gostava de usar bota de cano alto, mas eu era obrigado, porque na minha casa a criança não tinha escolha, né? Fazia o que o pai mandava e acabou. E assim foi. Aí meu pai, quando eu tinha 15 anos, ele morreu. Nós passamos de uma situação de classe média para pobreza, eu tive que desfazer dos animais que eu tinha e comecei a ter contato com um cavalo de favor. Tinha uma senhora casada com um amigo mais antigo meu, e elas viajavam, algumas amigas e alguns amigos nossos, né? Entre eles o Paulo Purificação da Traia de Alpaca. Então eles iam lá, arrumavam os animais deles, cuidavam das coisas dele, e às vezes o casamento, quando ele é um pouquinho mais antigo, ele não é tão afável como o momento do namoro. Não sei se vocês conseguem entender direito o que eu estou falando. Então o que acontecia? Eu, para não perder o bonde da vida que eu gostava, eu ia lá e arriava a tropa para essas senhoras. Então o que acontecia na época? As mulheres exigiam que eu fosse junto,
Os caras também eram meu amigo, mas elas me queriam tão bem porque eu fazia as coisas pra elas, que eu não reclamava, não tinha briga, não tinha nada, tudo que elas pediam eu fazia. Porque eu não queria perder esse contato com a tropa. E assim eles foram me tolerando, né? Até que um belo de um dia a gente fez uma corrida de burro na Riviera em Santo Amaro, lá em São Paulo. E uma corrida besta, só pra gente pagar o churrasco e a bebida. E houve um momento muito triste que um cara atirou e matou um amigo meu e atirou no outro. O outro cara era filho do vereador José Diniz, que é aquela avenida famosa que tem em São Paulo ligando o centro para Santo Amaro. Era o filho do cara, era o Zé da Farmácia na nossa época, né? Porque a gente saía das Romarias lá no Largo 13. E aí quando eu vi aquele... Eu nunca tinha visto um homem morrer, sabe? E pior ainda com um sacrifício, que ele tomou o tiro, aí foi e deu um segundo tiro nele. E matou o cara, aí eu me afastei. Mas o que acontecia naquela época? Os meus amigos todos já andavam montados em lombo de burro. Que na minha época o burro não existia, o burro confiável, né? E quando tinha um, ele valia uma fortuna e ninguém deixava você montar. Porque era usado as piores éguas da fazenda, nos piores jumentos que tinha. Sem e os seleção. Isso. Aí os jumentos bons iam nas jumentas boas e os cavalos bons nas éguas boas. E era assim que se fazia a tropa no Brasil naquela oportunidade. Tanto é que o primeiro que fez o inverso, usando o jumento top em égua top, fomos nós lá em casa. E aí eu caí nesse afastamento. Mas o negócio ficou enraizado à vontade, né? E daí em diante, eu já era separado do primeiro casamento, eu tinha uma menininha que era muito amiga de um vizinho de frente meu em São Caetano, onde eu morava. E esse camarada era criador de cavalo manga larga. Aí um dia eu fui fazer um trabalho no interior, encerando uma laranja para exportação, e eu fiquei num hotel, e nesse hotel era um hotel fazenda, porque eu queria levar as crianças para brincar, para elas ficarem felizes de sair com a gente. Quando eu voltei, cheguei lá, o cara tinha me avisado que era para ir para a casa dele devolver a menina na fazenda e não em São Paulo, São Caetano. Aí ele falou assim, olha, você vem aqui, você traz ela para mim, aí eu vou fazer um churrasco, vai ter uma cervejada gelada e nós vamos comemorar aqui o final de semana, vamos passar o final de semana. Aí eu falei, tá bom, porque se obrigar você chamar um gordo pra comer e beber, pior do que obrigar ele a ir com o revólver, né? Aí eu peguei e fui. Chegando lá, o administrador dele era um camarada que mexia com o cavalo e o pai dele só mexia com o burro. O pai dele nem de cavalo não gostava. E aí nessa conversa, ele falando do pai, perguntando da minha vida, nós fomos falando. E até que chegou um momento em que o dono da propriedade queria levar a turma toda para passear montado. E eu não queria mais montar, que eu falei, nunca mais vou mexer com tropa na minha vida. E desse momento eu falei, olha, minha família não sabe separar a cabeça do rabo de um cavalo. Eu acho que eles não vão querer ir, irmão. Você pergunta lá, se eles quiserem, nós vamos, senão eu não faço questão nenhuma. Aí ele voltou lá, perguntou para a turma falou que queria. Aí ele voltou e falou, ó, vamos passear então. Eu falei, beleza, não tem problema. Aí acabou o churrasco, saiu o peão, eu e as duas famílias, e lá em cima eu falei pra ele, você só separa a traia da minha família e você põe a traia do seu pessoal nas costas do animal, arruma ele e eu vou arrumar os meus. Aí o primeiro animal, o segundo ele ficou me olhando assim, meio na dúvida, sabe, se eu era esse cara gargantão, né? Sabia fazer o que tava fazendo. Se eu tinha uma noção. Aí eu peguei e fui arriando a tropa, mandando os moleques segurar e ajeitei. Aí ele ajeitou do cara também, a nossa família era mais ou menos o mesmo tanto de pessoa. E aí ele me deu um garanhão, que era o garanhão da tropa lá, ele me deu um garanhão pra montar. Aí eu falei pra ele, e ele ia montar uma égua que tava domando, que ainda era meio louca, sabe? Uma égua que partia, cheia de problema. Aí eu falei pro cara, eu falei, ó, Dagoberto, eu firmo aqui pra você monta e depois eu solto, né? Aí ele pegou, montou na égua, saiu. Quando ele saiu, pequeno passo assim, ela normal, vi que não ia dar trabalho, passei a mão, o pé no cavalo. Quando eu passei a perna no cavalo, que eu caí sentado em cima, voltou a doença. Sabe, irmão? Despertou, um déjà vu. Não sei nem explicar direito o que é. Uma recaída, vamos dizer que seja uma recaída. Aí dessa recaída, eu tinha o sonho de ter uma mula minha, eu tinha já um dinheirinho pouco, mas do pouquinho que eu tinha, um pouquinho era um muitinho assim, então dava pra comprar uma mula. Falei, eu vou comprar uma mula pra eu andar. E eu morava em São Caetano. Aí minha mulher falou assim, mas você é louco, onde é que você vai pôr isso? Eu falei, não, tem as cocheiras do Chiquinho Português do Trote do outro lado do rio, que era São Paulo.
Aí ela falou, pô, mas você é maluco? Eu falei, não, não sou maluco. Em São Paulo tinha começado a ter um rodízio de carro. Eu falei, fui na fábrica, meti as argolas e ia trabalhar montado no dia da minha placa para satirizar o rodízio, né? Pra gozar daquilo. E o Estadão queria que eu fizesse isso porque eles queriam fazer uma matéria no jornal. Isso que ano? Ah, isso. 80, alguma coisa? Ah, eu tenho que parar pra pensar, já sei, essa matéria vai demorar um pouco. Mas faz tempo, foi logo no começo do rodízio dos carros em São Paulo. E aí essa minha mulher começou a reclamar. Como é que vai isso? Aí a televisão vai filmar você, é ridículo o empresário ir pra fábrica montado no lombo de um burro. Naquela época tinha preconceito, né? E aí acabou que, para completar a cereja do bolo, a minha mãe foi e me deu um cavalo de corrida de charrete, que era uma das coisas da equidicultura que eu não tinha feito. Sabia montar em prova de obstáculos, sabia mexer com adeestramento, sabia tudo. Antes de entrar no carro de charrete, eu fiquei curioso. Você ia montado na fábrica e como você fazia? Tinha uma baia lá? Você não, eu tinha as argolas no pátio. Ah, certo. E você põe uma cesta de feno lá? Ou... Não, eu não cheguei aí, eu só botei as argolas e aí que isso aí virou uma guerra. Aí no momento que começou essa guerra, aí a minha mãe, para completar o negócio, ela foi e me deu esse cavalo de engate. E aí o que eu fazia? Eu ia trabalhar e esse cavalo era um cavalo quente, era para correr 1000 metros tem que ser um cavalo bem explosivo, né? Não dava nem para amarrar ele lá. Aí eu peguei, saía da fábrica, arriava o engate ou a mula e saía passeando. E esse cavalo, quando eu ia com o cavalo no engate, eu postava a corrida pros carros. Aí que minha mulher ficava louca da cabeça de uma vez, né? E eu tinha mania de, na saída, já o partidor nosso era o farol. Então quando o farol abria, eu já batia a régua no animal assim de lado e ele já sabia, mas saía que saía zunindo mesmo. E os pneuzinhos... E às vezes ela ia comigo, só que ela ia desesperada, ela agarrava em mim com medo desgraçado da gente virar aquilo e morrer, sei lá o que era na cabeça dela. Ela descendo o cacete. E aí ela falou, olha, eu vou comprar uma propriedade rural e você vai tirar essa tropa daqui. Porque aí eu já fui num outro leilão e comprei uma égua. Ela falou, mas esse cara vai virar criador dentro de São Paulo, ele deve estar com problema na cabeça. Que raça era? Era manga larga. Paulista? Porque o cara da frente era meu amigo, me levou no leilão, aí foi feito o negócio. E aí, essa égua chegou já, ficou um tempo em São Paulo, aí às vezes eu viajava, eu montado na mula e a minha mulher na égua, e a gente ou passeava, ou fazia alguma outra coisa. E tocava essa tropa lá dentro de São Paulo também. Na época não tinha tanto carro como tem hoje, mas já tinha bastante carro. E nesse entremeio todo ela foi e comprou a propriedade rural. E a gente queria na região mais quente, né? Então era Limeira, para aquele lado lá de cima. Araras, uma região um pouco mais quente que eu não gosto muito de frio. E tudo que a gente caçava mandava vir para Itapetininga. Aí eu cheguei uma vez no criatório, tentei fazer um negócio lá, não dava porque eu não tinha dinheiro para comprar. Aí continuei procurando outras coisas. Aí depois eles me ligaram, falaram assim, ó, o dinheiro que você tem dá para dividir a propriedade no meio e você fica com a propriedade. Eu falei, não, no meio é muito pequena, não me serve. Aí ele passou mais um tempo, ele estava na mão de agiota, acho que já estava meio na argola. Aí ele falou, Herman, você... Fizemos um acerto, eu fui lá, aí na hora da negociação ele fez uma papagaiada que também não vem ao caso, e eu paguei as últimas parcelas com a agiota. Quer dizer que ele já estava com o negócio no pescoço mesmo. E aí eu fiz a transferência da tropa, fui pro criatório, as coisas deram certo, e eu tinha falado para ela antes que se ela comprasse a propriedade rural que eu ia virar criador, né? E aí assim foi feito. Aí eu comecei com as mulas, que eu sou um ladeiro, apaixonado com burro e mula, meu negócio é burro e mula. E comecei com as mulas e fui tocando essa minha vidinha camulada. E eu precisava de um jumento para ser reprodutor. Eu fui lá e na verdade foi minha ex-mulher que me arrumou um grande da raça. Comprado lá no Paraná, que é o Juazeiro do Pascoal, na mão do falecido, imenso amigo meu, e a quem eu devo muito também, seu Joaquim Romero Fontes, né? Ele até depois, antes de morrer, escreveu um livro, o capítulo da tropa, ele menciona essa nossa amizade, virou um amigão meu. E a coisa foi, aí eu fiz de um jumento que era uma vez grande campeão nacional, eu fiz ele 5 vezes, mas o meu negócio era continuar nas mulas. Aí quando eu fui para aquela festa do seu Virgílio Galassi em Uberlândia, que chamava Camaru, Camaru, e cada parte de exposição. Isso, Camaru, e cada ano tinha um número que era o número do ano. Então quando eu fui neste evento que a minha mulher me mandou embora de casa, foi Camaru 2001.
E eu chegando lá, o Virgílio Galassi fez um festão mesmo, e tinha uma tenda, e tinha mais ou menos uns 16 criadores, né? E aí um camarada que estava nessa tenda, ele começou, ele até meio-dia ele acha que é Deus, depois do almoço ele tem certeza, né? Ou talvez ele até ache que Deus é secretário dele. E assim ele tinha aquelas, sempre soltava uma bobagem lá, e aí ele me falou mais uma que eu não gostei, e eu não tinha bronca dele, mas minha mulher tinha, né? Aí eu levantei e falei para ele o seguinte: ó, ô fulano, eu vou acabar com você. Não sei quando, não sei como e não sei aonde, mas eu vou acabar com você. E todo mundo dando risada de mim, porque todo mundo achava que era impossível. Beleza. Fui embora para casa, comecei a caçar jumenta. Fui trabalhando com as jumentas, trabalhando, e o negócio foi caminhando, e aí tive mais uns episódios, e ele não deixava eu ganhar as nacionais da mula. Quando tinha a nacional da mula, a minha mula ganhava no Brasil inteiro. Onde eu carregava, era do Pará, no Rio Grande do Sul, eu ganhava tudo. Chegava na festa nacional, no final da nacional, eles não deixavam eu ganhar a prova. Aí dali em diante, eu resolvi engrossar mesmo a criação de mula, de jumenta, comprei mais jumentas e boas, e aí eu parti para cima dele. Quando foi 2014 eu acabei com ele, ele perdeu a nacional, aí no outro ano ele ajeitou com o juiz, fez um bem bolado lá, o juiz deu para ele, aí no outro ano posterior eu voltei e dei nele de novo, e de lá para cá ele nunca mais ganhou, e acho que nem para pista não volta mais. Mas quando você conheceu nessa roda que tiraram o sarro de você, só tinha o Juazeiro? Quando eu só tinha, não, eu tinha o Juazeiro e mais uma ou duas jumentas. Se o Juazeiro morresse, eu tinha um filho. Até porque você nunca sabe de que sexo nasce, né? Então, de cara, eu comprei duas jumentas, naquela matemática, que assim, não é uma matemática certa, mas é a probabilidade de ter 50% de... Aí seria um macho e uma fêmea, né? E fiz isso aí. Peguei duas jumentas muito boas, que eram de pista também, para fazer a sucessão do Juazeiro. E o Juazeiro, graças a Deus, nem precisou disso, porque ele viveu até os 27 anos, contribuiu demais no nosso plantel. Ele não fez mais porque as jumentas do começo eram jumentas mais fracas, porque como eu não sabia direito alguns detalhes, eu fui comprando, mas eu fui comprando no andamento, só animal bom de céu, né? Que era meu primeiro foco. Eu primeiro acerto o andamento, que é o mais difícil, depois eu dou um requinte na beleza. E foi o que eu fiz, eu já visto o sucesso do leilão aí em cima, né? Que a gente vendeu os animais, a procura foi boa e o preço médio também, eu reputo ele como muito bom. E aí eu cheguei em Itapetininga, que eu não queria vir para um lado mais frio. Aí comecei a perguntar, né? Como é que essa cidade é, de onde é que ela veio, o que é a economia básica dela. Quando você chega num lugar novo, você tem curiosidade de saber o que vira a vida da cidade. Aí eu descobri que tinha grama, descobri as coisas que tinha, e também tinha uma tradição cultural tropeira, embora que é adormecida, né? Aí eu perguntei como é que era isso, e comecei a querer fazer uma festa simulando a chegada, porque Itapetininga sediou os 40 últimos anos do tropeirismo, foi aqui, antes era Sorocaba. Eu falei, nós temos que fazer um evento desse para manter a tradição, para manter a cultura e para essas crianças ter vontade de gostar disso, para a gente conseguir fazer isso e perenizar aqui em Itapetininga, que é um lugar que merece isso, até porque nós temos um recinto maravilhoso, vocês devem ter visto já em algumas outras imagens, que a gente gravou muita coisa aqui no recinto esses dias. E aí eu comecei a bater na porta dos outros, tentando ver se nós conseguíamos fazer isso, e não dava certo. Aí o pessoal do Sindicato Rural me franqueou a entrada aqui por 3 anos, eu fiz 3 anos prova de marcha, mas o Sindicato Rural tinha um foco, um entendimento, né? Porque era a Expo Agro, tinha muitas outras coisas, eles tinham um entendimento que haviam coisas prioritárias em relação às mulas. E aí manda quem pode, obedece quem tem juízos, eram os donos do recinto na época, né? E eu falei, tá bom, aí eles deram uma pistinha pra gente, afinal era para ser aqui na pista principal, que acabou em função do movimento e tudo, nunca deu certo. E eu realizei essas festas lá em cima, mas eu sempre prometia que ia ser na pista principal. E não consegui. Aí começou o pessoal a reclamar e eu ficar meio chateado também, aí eu resolvi parar com a festa. Só de julgamento de cela.
E daí em diante eu comecei a bater nas portas pedindo pra gente fazer o resgate de tropeiro, um negócio exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Ipsis verbis, o que vocês estão vendo aqui, né? Então, nunca consegui, passei aqui montado também, de Viamão para Sorocaba, com muita televisão, não sei o quê, mas as autoridades, a única coisa que eles fizeram naquela época foi me dar uma bandeira para eu passar dentro do município com a bandeira de Itapetininga nas costas. Beleza, eu agradeci, foi muito legal, mas não era só isso que eu achava que a cidade merecia, né? E aí continuei batendo, nunca nada deu certo. Aí a prefeita Simone autorizou usar o parque e foram feitas 2 viagens daqui para Sarapuí. Mas daqui para Sarapuí não tem nada a ver com o tropeirismo acabava em Itapetininga, né? E o recinto de Sarapuí é um recinto pequeno. Lá para você chegar e tudo não tem estrutura, assim, na minha humilde opinião, nem para crescer, porque ele é bem restrito. Então eu sempre falei, essas tropas têm que chegar em Itapetininga. A tradição é Itapetininga. Nós temos um parque maravilhoso em Itapetininga, sempre falando isso aí. Mas ela fez essas 2 viagens daqui para lá. A primeira deu 1.000 muladeiros, a segunda deu 1.500 muladeiros. Então a gente tem que tirar o chapéu para ela, né? Ela realmente apoiou e fez esse pontapé inicial. Aí ela deixou de ser prefeita do município para ser candidata a deputada federal e ela ganhou essas eleições e abandonou o nosso município. E nesse momento assumiu um prefeito que é o Jefferson Brum. Eu tenho um amigo que é o Carlos, que é muito amigo do Marcelo Nanini. E já há 20 anos eu falo pro Carlos, vamos pegar esse Marcelo, vamos tentar o Nanini, tentar ajeitar isso aí, tá. Aí o Carlos falou assim, Herman, o Marcelo é amigo desse prefeito. E ele falou que ele acha que ele consegue uma janela pra você. Eu falei, bem, se ele conseguir, então tá resolvido, né? Vamos lá. E aí eu falei pro Carlos, agora é tudo ou nada. Ou a gente consegue fazer a festa, ou eu nunca mais vou falar nem que eu sou de Itapetininga, eu vou falar que eu sou de outro lugar. Porque um criatório que chegou a ser melhor criador e melhor expositor do Brasil por 10 anos, chegou a ser homenageado em 2006 pelos norte-americanos como o melhor criador de mula e jumento do mundo, sequer recebeu uma visita de uma autoridade em 20 anos, eu achei que era no mínimo um desinteresse do município com relação ao setor primário da economia, né? E aí foi ajeitada essa visita, o Carlos conseguiu. Aí eu sentei lá com o prefeito e expliquei, ele perguntou o que eu queria, eu expliquei, mais ou menos o que eu já expliquei para vocês. E falei, olha, a gente tem 1 ano para fazer a festa, vamos fazer uma festa linda. Ele falou, não. Me botou a faca no pescoço e falou, você tem 60 dias para fazer a festa, você vai fazer esse último domingo de julho, agora encerra a sua festa. Falei, prefeito, mas não dá tempo. Ele falou, se vira, missão dada é missão cumprida, você vai ter que se virar. Falei, beleza, então vou fazer o negócio. E saí de lá meio preocupado. Falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar? Porque eu também tenho outras coisas para fazer. Aí eu conversei com o Carlos, falei, Carlão, será que dá para você me ajudar? Ele falou, vou. E aí tem todo o procedimento burocrático do município e do estado para a gente conseguir fazer a festa. Quando foi mais ou menos entre 15 e 20 dias, saiu uma autorização derradeira, faltava só o juizado, uns negocinhos assim. E o Carlos abraçou a causa também e fez o trabalho com a gente, porque sem ele não teria festa. Ele foi o coração, a mola propulsora, o motor. O que vocês quiserem falar foi o que ele fez. Ele é a alma desse negócio aqui. E aí o trem deu certo. Eu até acho e agradeço a Deus que para mim o que o Carlos fez em 15 dias é um milagre, né? Foi sobre-humano até. E não ficou do jeito que a gente queria para um primeiro ano, mas ela aconteceu, teve um resultado muito bom. O Jaci, que é responsável pela leiloeira, pela MG Leilões de Cuiabá, também abraçou a causa, mesmo com pouco tempo para filmar os animais, para preparar as coisas e tudo. Ele falou, bom, se você ficou maluco, nós vamos tudo no mesmo carro de doido pro hospício. Um abraço uma causa e pau. E aí nós fizemos esse leilão aí. E o leilão acho que deu até bom, né, Jaci? Em questão do leilão, eu acho que não adianta nem festa e nem leilão sem patrão, né? Com certeza. Quando você tem um patrão, tem um nome, tem coisa de qualidade para vender é a coisa mais fácil. Então assim, o Herman, cheguei na casa dele na terça-feira, ele puxou alguns lotes lá, eu falei, mas isso aí não vai para nacional? Você tá falando, tem que fazer alguma coisa para no leilão. Então assim,
É difícil sair alguma coisa de fundo lá pelo tempo que tem, pela preocupação com o acasalamento, né? E isso torna o trabalho da gente fácil. Eu confesso para você que eu até estava preocupado com o resultado do leilão no começo, pelo tempo que tinha para trabalhar, mas o resultado está aí. Fizemos aqui, né, 695 mil de faturamento bruto no leilão e foi maravilhoso. Com 33 cabeças, não é? Com 33 cabeças. Isso no mercado de leilões de muares e jumentos. Pode-se dizer que nesse ano até o momento foi o melhor. O melhor do ano. Do ano, com certeza. Então nós somos muito acima da média. Então, com certeza. E porque o que nós estamos divulgando aqui é o que realmente aconteceu, né? Nós também tivemos algum momento que perdemos alguns lances, porque o leiloeiro ele é um leiloeiro que não convive com a turma da MG Leilão. É novo com a gente. Não é o tradicional. Né? Então isso aí quebrou um pouco o entendimento e acabou que nós perdemos alguns lances que vinham, lances bons e fortes de caras que estavam brigando. Só que aí o cara às vezes fica perdendo tempo, ou pede para buscar uma cerveja, dá uma distraída, e nisso aí nós perdemos, que aí o leiloeiro bateu o martelo e nós perdemos, acho que perdemos 2 lotes, né? Foi 2 lotes, mas inclusive, a gente não pode falar que foi ruim de jeito nenhum, por isso, né? Porque esse leilão nosso aqui de Tapetininga, vendemos vários lotes para Venezuela. O criador de Venezuela entrou, comprou e vamos exportar a tropa para Venezuela. Já era um criador, um comprador tradicional da MG, compra quarto de milha, e entrou no leilão e gostou. Aí fui conversar com ele depois, tem mais de 200 éguas, vai fazer um trabalho lá também. Então, com certeza, o nosso leilão foi internacional. Eu só tenho a agradecer, foi bem melhor do que a gente esperava. Então você já me assustou de novo, né? Por Porque daqui a pouco nós vamos fazer evento na Venezuela, que o padre não vai deixar de ir lá, é só melhorar aquele governo lá, nós estamos lá. Não é difícil não, não é difícil não. Para um criador brasileiro que tem um campeão no Bishop Mill Day dos Estados Unidos, né? É o único. Fazer um leilão na Venezuela é moleza. Eu tive um não, eu tive 2. Foi 2? Um foi bi, mas Coragem? eu tive 2. Não. General foi o General do Lu. E o outro agora no momento não me lembro do nome do segundo. Não é Coragem? Não? Não é Coragem. E ele foi campeão em quê? Foi campeão de julgamento, igual faz no Brasil. De morfologia. É campeão mundial. Mas inclui andamento. Em morfologia ainda, meu. Mas não montado, né? Só no futsal. Ele foi o grande lá 2 vezes, que eles chamam de grande campeão mundial. E aí, por causa do resultado, e eu fiz uma festa, um evento aqui em São Paulo, trazendo os maiores formadores de opinião do mercado equestre do mundo inteiro. Aí, em função disso, tinha a empresa, revista pela Europa e nos Estados Unidos também, fomos capa de revista, teve muita matéria escrita do evento que nós fizemos aqui. E aí eles resolveram me homenagear também como melhor criador de jumento e mula do país. E nessa vez eu vim para essa viagem que nós estamos fazendo aqui agora, porque eu queria saber como é que era a vida tropeira. Eu não sabia se eu ia ter mais facilidade ou não para fazer essa viagem. Aí acabou que eu vim com essas tropas que já estavam contratadas para vir para Itapetininga. Então, hoje aqui na cidade nós somos em 2 que fizeram a viagem inteira. Um é o seu Antônio Ming, que abriu a festa, arrebentou a festa e ele abriu a festa, montado na Manchete, que é a mula mais famosa do Brasil, portando o pavilhão nacional, seguido de 2 crianças, uma portando a bandeira de São Paulo, a outra de Itapetininga, e uma de cada sexo atrás dele, mostrando que o que nós queremos é que se mantenha a tradição de um ancião para as nossas crianças. Isso é o significado da festa de abertura que nós fizemos aqui, além de aproveitar essas bandeiras. E agora daqui para frente aqui também a gente tem um monte de ideias e palpites que a gente espera que o Jefferson concorde, né? Para a gente não deixar a festa numa mesmice. A ideia aqui é cada ano você dar uma mexida nela para não grudar no fundo da panela o trem, entendeu? Então essa é uma coisa que a gente está pensando em fazer. Mas sempre preservando a tradição. Isso. E o foco serão as comitivas e os muladeiros, né? Os muares, sempre. A única festa que eu tenho certeza que vai manter esse padrão, que nunca vai ter um show vai superar os muares e o muladeiro em si. Não. Isso não vai acontecer aqui. Não. Que é o que precisa. E grandes festas vêm perdendo espaço por desrespeitar o muladeiro e dar má atenção para um show, uma atração que vem.
que o foco do tropeirismo é esse, né? É sempre o animal e o muladeiro e o criador. É não perder a essência, né? Isso. Tem que manter Exatamente. o objetivo. O objetivo foi determinado, você tem que manter, porque senão você descaracteriza. É. Já aconteceu isso aqui, todo mundo sabe que aqui tem uma grande festa que descaracterizou. Não tem mais animal na festa. E aí uma das coisas que o prefeito também falou com o Herman foi: mantenha essa situação, porque nós queremos voltar a ter uma feira de animais em Itapetininga. Que é a Expo Agro. É resgatar a essência dela, então, né? Assim você Não, falou. aqui vai ser a primeira festa tropeira. A Expo Sim. Agro, a gente se prontificou a ajudar o prefeito no que ele precisar, né, com relação à parte das tropas. Então nós estamos nos colocando à disposição. Cabe também aqui salientar que um dos sonhos que eu tinha era formar essa opinião e essa cultura nas nossas crianças, né? Porque com isso você tira as crianças também das drogas e etc. Então nós estamos fazendo um trabalho pesado em cima das crianças. Essa semana não, mas esse mês ainda, eu quero ver se eu vou nas escolas que vieram aqui para agradecer as crianças que vieram e pedir para eles que eles venham no ano que vem e tragam os pais, para a gente fazer uma festa ainda muito melhor. Eu acho que dá certo, porque hoje em dia a criança tem muito poder de fala dentro de casa, né? Então acho que eles conseguem trazer os pais para cá. Nós vamos fazer, agora começar a fazer uma segunda, terceira e quarta festa só numa ordem crescente, bem significativa. Então acho que basicamente, e a APAI também tem o movimento da APAI, que também teve presente no parque, mas a APAI tem alguns outros comprometimentos de dificuldade de locomoção. Então com a APAI nós vamos fazer o seguinte: a prefeitura pediu, e eu já falei que faço, é levar alguns animais lá para eles verem, os mais mansos, para que eles entendam o que é um jumento, o que é uma égua e o que é uma mula, como é que se faz isso aí. Então nós estamos sempre à disposição da prefeitura. Basicamente é isso aí. Bom, então eu queria agradecer vocês aí pela entrevista, assim, eu sou extremamente grato, eu também estou aprendendo muito aqui, né, no evento eu aprendi muito, conheci muitas pessoas, foi muito bacana para mim e para Joyce, né, a gente já conhecia o tropeirismo e a história dele por alto, aí com palestras, conversando com as pessoas, a gente ganhou um conhecimento que é inigualável. Um banho de cultura. Um banho de cultura, né? Então, assim, a gente torce para que esse espírito continue, que venham as próximas festas e que a do ano que vem, por exemplo, para frente, ela já seja gigantesca, né? Para que a gente mantenha isso e divulgue cada vez mais, que chegue às crianças, né? Porque eles têm que continuar, né? Se ficar como... Eu não lembro quem falou que se ficar só no mundo do tablet ou do celular... Pode ter certeza que foi o Herman. Foi o Herman que falou isso? Acho que deve ter sido, eu não lembro quem foi, né? Então a gente tem que tirar para eles viverem a vida real, vamos assim dizer, né? Então muito obrigado aí, viu, pela entrevista, agradecer o Herman, o Carlos. Obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos muito aí. E... Obrigado, gente. Obrigado, Francesco. Obrigado, Joyce. Joyce. Eu que agradeço. Prazer ter vocês aqui. O ano que vem tem mais. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.